Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui à nossa quinta e última aula de técnicas e procedimentos radiográficos 1, 2 e 3. Hoje iremos concluir aqui a nossa parte de alguns exames contrastados, né? Vamos falar sobre a esterossalpingografia, a seriografia e o trânsito intestinal. Vamos começar aqui com a seriografia. Pessoal, a seriografia é do esôfago, estômago e duodeno. Hoje ela está sendo pouco usada, né? Pode-se dizer que ela foi substituída pela endoscopia, até porque ela foi bastante popular quando a endoscopia ainda não era tão disseminada, né? Não estava tão acessível. E a seriografia é um exame de raio-x, também conhecido como radiografia, que utiliza contraste. O método é comum por ser simples, rápido e não invasivo. Para obter as imagens, utiliza-se baixa dose de radiação e uma substância de contraste a fim de identificar alterações em ossos e órgãos. Este exame pode ser realizado com um ou dois agentes de contraste. No caso, como eu falei para vocês na aula passada, é o contraste duplo, que tem o sulfato de bário e o ar, tá? Nas estruturas, como ossos e alterações, é identificada como um corte escuro. Já em órgãos, buscam-se partes claras nessas imagens para identificar algo em comum na região. O contraste faz com que alguns tecidos sejam realçados. SED é uma sigla que vocês vão encontrar bastante se tratando da seriografia. É uma seriografia do esôfago, estômago e duodeno, onde é feita uma série de raios-x para avaliar o trato gastrointestinal alto, TGI. Antes de iniciar o exame, o paciente deve ingerir a substância de contraste, geralmente à base de bário. Quando a ingestão do contraste estiver começando, o paciente é posicionado, devendo permanecer imóvel por alguns minutos. Com esse procedimento é possível realizar diagnósticos como gastrite, hérnia de hiato, úlcera, tumores, lesões e obstruções que geralmente, né, hoje a gente consegue identificar essas doenças, né, essas patologias através da endoscopia. Temos aqui, pessoal, uma seriografia ED de estômago, esôfago, estômago e duodeno. Onde temos aqui, pessoal, nessa curvatura aqui acima, o fundo gástrico com o divertículo gástrico nascendo no fundo do gástrico. O que é divertículo, pessoal? Divertículo, diverticulite, é uma inflamação na parede interna do intestino. Ela é caracterizada principalmente pela formação de bolsas e quiscos pequenos e salientes. Vocês podem ver que tem duas aberturazinhas, tanto na parte superior quanto na parte inferior, tá? Isso aí é uma diverticulite. Vamos agora para o trânsito intestinal. O método convencional de estudar o intestino delgado com sulfato de bário é um prolongamento do exame do estômago e do duodeno. Faz-se radiografias do intestino delgado a intervalos de 20 a 30 minutos até que o cólon se encha. Nas imagens, observam-se motilidade das alças do delgado e se detecta qualquer processo focal anormal, tal como aderência, tumor ou hérnia. Pessoal, o trânsito intestinal é um exame simples, fácil de fazer e com o objetivo de avaliar a anatomia e o funcionamento do intestino delgado. Temos aqui também o trânsito intestinal, que é o termo que designa a passagem dos alimentos durante a digestão ao longo do tubo digestivo, em particular no intestino. Esse pode se encontrar alterado em diversas patologias, ou ser modificado pelo estresse, medicamentos ou pela dieta. É um procedimento que avalia todo o segmento do intestino delgado até o início do intestino grosso. O trânsito dos alimentos do intestino delgado varia de acordo com o que foi ingerido. Em média, demora de 45 a 2 horas e meia. Portanto, contanto que o tempo de alimentos ficam no estômago, o bolo alimentar leva de 3 a 4 horas para cair no intestino grosso. Algumas indicações clínicas para uma rotina do intestino delgado incluem enterite ou gastroenterite, neoplasias, síndrome de má absorção, patologias do íleo terminal, obstruções intestinais e linfomas. Pessoal, voltando aqui, algumas indicações clínicas que são basicamente causadas pela alimentação, tá? Então,
Tudo isso aqui que eu falei para vocês, geralmente elas são causadas pela alimentação. Uma informação importante também. O paciente deve urinar antes do exame para não ocorrer deslocamento intestinal devido à distensão vesical, tá? Então, é importante que o paciente esteja com a bexiga seca, bexiga vazia. Temos aqui o início do exame, que a gente começa com uma radiografia piloto. É aquela radiografia inicial antes da ingestão de contraste. Pessoal, nesse exame aqui, são feitas várias tomadas radiográficas. Após 15 minutos, é feita uma em decúbito ventral. Após 30 minutos, após 15 minutos, uma em decúbito dorsal. 30, 45, 90, 120 e 180 minutos, é feito em decúbito ventral. Todas as radiografias deverão ter marcações de minutos, então elas devem ser identificadas, tá bom? Eu vou mostrar agora no próximo slide, como aqui. À esquerda, temos uma radiografia piloto, uma radiografia simples, antes da ingestão de contraste. E à direita, uma após 15 minutos da ingestão de contraste. Então, o paciente lá é preparado, ele fica na mesa de exames e ele faz a ingestão desse contraste baritado, contraste bário, que pode ser simples ou duplo, tá? Aí o paciente vai ingerir com um copo diluído na água, com canudo, após a primeira radiografia piloto, a simples, antes da ingestão. Aí o paciente faz a ingestão de contraste, é feita uma radiografia a 15 minutos em decúbito dorsal. 30 minutos após e 45 minutos, vocês podem ver que a imagem ela vai se modificando, é aquele percurso que o contraste faz no intestino do paciente. Então, são feitas várias tomadas radiográficas, todas elas com marcações de tempo, para que o médico consiga avaliar esse processo. Lembrando, pessoal, que elas podem variar de paciente para paciente, tá? Alguns têm o intestino um pouco mais rápido, esse tempo tende a diminuir um pouco, tá? Aqui é quando termina o exame, após todos esses, tá? A partir de 15 minutos, em média 180 minutos, que são feitas as tomadas radiográficas identificadas. O término do exame é quando opacifica a válvula iliocecal e o cólon ascendente, que é a porção proximal. Então, quando chegou nessa parte, o contraste passou por todo o intestino, chegou nesse finalzinho aqui, na porção proximal, fim de exame. Ah, o médico pode pedir mais? Sim, vai a critério médico, tá bom? Mais uma informaçãozinha para vocês muito importante nesse exame do trânsito intestinal. Se o local do exame não disponibiliza de um equipamento com compressor, pode ser utilizado um rolo de lençol posicionado na fossa ilíaca direita com o paciente em decúbito ventral, onde ela fará uma compressão localizada, afastando as demais alças intestinais da região de interesse. Então, isso é muito importante também. Esterossalpingografia. Vamos aqui para o nosso último exame dessa aula de hoje. Esterossalpingografia é um exame de raio-x do útero e das trompas uterinas, com a utilização de contraste iodado, que é injetado no interior do útero através de uma cânula. Serve para diagnosticar malformações, doenças da cavidade uterina e do interior das trompas e, consequentemente, causas de infertilidade. Também conhecida pela sigla HSG, é uma forma de raio-x com contraste para visualizar trompas e cavidade uterina. O procedimento não é invasivo e geralmente é rápido. Pessoal, para realizar esse exame, a mulher ela deve ficar em posição ginecológica. O médico injeta com auxílio de um catéter o contraste, tá? Ele é injetado no interior do canal vaginal, da vagina. Após a aplicação do contraste, o médico realiza vários raios-x com o objetivo de observar o percurso que o contraste faz por dentro do útero e em direção às trompas, às tubas uterinas. A realização do exame não dói. No entanto, durante o exame, a mulher pode sentir um leve desconforto, podendo ser indicado pelo médico o uso de algum medicamento analgésico ou anti-inflamatório para usar antes e depois do exame. Temos aqui uma imagem de um útero, né? Uma região pélvica da mulher,
onde vocês conseguem ver o contraste e a ingestão dele através de um catéter. O contraste ele é inserido nesse canal vaginal e aí o médico vai fazer a observação através das radiografias, como nessa próxima aqui, vocês conseguem identificar do lado esquerdo da paciente o bloqueio na trompa uterina. Pessoal, o que seria esse bloqueio, né? Após essa obstrução, pode-se sim engravidar também, porém, é necessária a avaliação médica para definir melhor o procedimento. Então, essa sim pode ser umas causas da infertilidade, porém, é um quadro reversível, mas o médico sim que irá avaliar e decidir, né, dizer qual o tipo de procedimento que a paciente deverá fazer para então conseguir engravidar e tratar várias outras patologias. Pessoal, vou ficando por aqui mais uma aula com uma frasezinha motivacional para vocês, que diz que toda conquista começa com a decisão de tentar. Então, não desistam, estudem e boa aula para vocês.